pessoal, no vídeo anterior eu expliquei a parte teórica sobre o conceito de interface na programação orientada a objeto. Nesse vídeo, a gente vai estar implementando o exemplo prático de em programação orientada a objeto do conceito de interface, utilizando a linguagem de programação Java. Então, já aproveitando o nosso projeto, o sistema bancário que estamos desenvolvendo, vamos fazer algumas alterações. Vamos colocar a classe conta bancária como abstrata, retirar o atributo limite da classe conta bancária e vamos criar duas classes novas. Classe conta poupança, que vai ter um atributo específico, que é a variação da conta poupança, e o limite, ele vai ser um atributo da classe conta corrente, porque conta poupança não terá limite. E para exemplificar melhor a interface, vamos criar uma interface chamada conta, que terá os atributos imprimir saldo, sacar e depositar. Lembrando que os atributos de uma interface são todos abstratos, ou seja, apenas a declaração desses atributos. Terá também uma constante, um atributo constante, valor fixo, que é o limite padrão, que vai receber o valor 100. Então, vamos dar continuidade nessa implementação. Vocês abrem o NetBeans e vamos implementar. Abrindo o projeto banco. Primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui, eu vou estar implementando a interface. Então, vamos criar um novo arquivo Java. Aqui no NetBeans eu tenho a opção de já criar uma interface Java. Então, já posso criar diretamente um arquivo que é uma interface. Mas vou criar um arquivo Java mesmo. Colocar o nome nele de conta, dentro do mesmo pacote. Então, criei, a princípio, eu tenho uma classe chamada conta, porém, olha só, tem a classe conta. Porém, se eu alterar ela aqui para interface, ó, interface, e salvar, ele já alterou aqui para interface, mudou até o ícone. Porém, continua sendo da extensão .java, porque a gente está programando na linguagem Java. Então, public interface conta. Temos agora que declarar aqui a constante, então vamos declarar a constante, o atributo constante. Então, public static, para acessar sem criar uma instância, porque uma interface não é criado objeto a partir dela. Final, porque o valor vai ser definido apenas uma única vez, não vai poder alterar esse valor. O tipo, double, limite, padrão, que vai iniciar com o valor 100. Então, toda conta, quando eu criar toda conta corrente, terá um limite padrão 100, se eu não definir o limite já de cara. Eu posso criar dessa forma, ou simplesmente poderia ter posto assim, double, limite, padrão, igual a 100. Também funcionaria da mesma forma. Então, vou até comentar esse código. Então, igual eu expliquei na aula passada, eu posso omitir essas informações, que toda interface, todo atributo, toda variável constante criada na interface, ela já é público, já é estático e já é final. Agora vamos declarar os métodos abstratos. Então, eu tenho aqui o método public abstract void imprimir saldo. Vai ser um método que vai ser declarado, ou simplesmente poderia ter posto void imprimir saldo. Lembrando que um método declarado dentro de uma interface, ele, por padrão, ele é público e ele é abstrato. Vamos adicionar também mais dois métodos. Temos o método sacar, que vai ser um método abstrato, void sacar, que vai receber o valor de saque. E, por fim, um método depositar, que também vai receber um valor que a pessoa quer fazer o depósito. Double valor. Ok? Declarei esses três métodos abstratos na interface. Agora vamos fazer umas alterações lá na classe conta bancária.
Primeira coisa que vamos alterar na classe conta bancária, vamos abrir ela aqui. A classe conta bancária, ela vai ser abstrata, porque eu não vou poder criar mais instâncias da classe conta abstrata, da classe conta bancária. Então, abstract class conta bancária. Essa conta bancária também não vai ter mais a variável limite. Então, esse atributo limite ele vai ser definido lá na classe na classe conta corrente. Agora, toda conta, independente do tipo dela, tem um número, tem uma agência, tem um titular e tem um saldo. Então, isso vamos manter. Então, onde está escrito a parte de limite, eu vou retirar toda a parte que tem relacionada a limite. Então, agora, quando eu instanciar um objeto conta bancária, não tem mais limite. Então, estou retirando. Beleza, retirei essa outra linha. Vou jogar isso aqui para cima, ficar mais organizado. Ok. Get saldo. Beleza. Limite. Tem aqui um get limite e set limite. Vou remover também. Beleza. Removi. Vamos implementar também aqui na classe conta bancária. Temos já esses métodos cadastrados aqui. Feito. Vamos fazer uma sobrecarga do método toString. O método toString, qualquer objeto em Java, qualquer objeto, ele tem um método toString, certo? Isso é padrão do Java. Então, eu vou sobrescrever o método toString. Então, olha só o que eu vou fazer. Vou clicar no botão direito, inserir código, inserir um método toString, certo? ToString é para converter um objeto ou uma variável em string. Então, aqui dá uma organizada, vamos retornar então alguns valores. Vou retornar o número da conta bancária, o número igual a número, beleza? Agência, só para ficar mais organizado, igual a agência. Titular, também vou dar um espaço aqui, pular uma linha aqui, saldo, também vou dar saldo. E beleza. Então, já vamos retornar essas informações da conta. Vou adicionar aqui também, aqui na conta bancária, temos também um objeto que não foi gerado automático, que é o cliente. Então, do cliente, eu vou retornar o nome do cliente. Então, eu tenho aí o titular, mas ao invés de eu retornar o titular é um objeto da classe cliente. Então, eu vou retornar o nome dele. Então, get nome. E aí, eu vou retornar aqui o nome do titular. Beleza, nome do titular. Ou nome do cliente. Nome do cliente. Beleza, nome do cliente. Tranquilo. Beleza. Agora, implementamos a classe conta bancária, vamos implementar a classe conta corrente. Essa classe ainda não existe. Vou criar, então, a classe conta corrente. Conta corrente. Beleza. Criei aqui a classe conta corrente. Vamos iniciar a implementação dela. Esta classe conta corrente, ela vai estender da classe conta bancária. Então, conta bancária. Estendeu de conta bancária, beleza. Agora, vamos colocar um atributo aqui, private double limit. Então, o limite vai ser declarado aqui dentro. Ok? Vamos adicionar os métodos construtores. Adicionar o primeiro método construtor, que não tem nenhum parâmetro. Sempre eu gosto de chamar o método construtor da classe que está sendo estendida. E vamos inserir outro método construtor. Quando criar conta corrente, além de chamar o método construtor da conta bancária, vamos definir o limite, vamos definir o valor de limite, limite com o valor padrão. O que é isso? Então, vamos fazer this.limite receber conta.limite padrão. Bom, como que eu consegui acessar a conta? Conta bancária, vamos analisar. Conta bancária, ela é abstrata. E conta, ela é uma interface.
Lembra que eu falei que todos os atributos de uma determinada interface, eles são públicos, eles são estáticos, são públicos, ou seja, eles são visíveis para qualquer classe dentro do projeto. Eles são estáticos, ou seja, eu consigo acessar ele sem criar um objeto da classe, no caso da interface. Então, eu consigo acessar diretamente, só colocando o nome da interface, né? Conta.limite padrão. Então, se eu não instanciar, não definir nenhum valor de limite padrão, ele já vai iniciar com o limite padrão. Vamos agora inserir um outro construtor que vai ter todos os atributos, inclusive limite já definido. Primeiro não, vamos deixar sem o limite, deixar aqui também, para pegar o limite padrão. Então, eu posso criar uma conta corrente, tem um número, uma agência, o titular, o saldo, e eu estou passando essas informações. Já de cara, vou deixar aqui sem saldo também, passar o saldo valor 0. E this.limite recebe conta.limite. Recebe conta.limite. Padrão. Beleza. Vamos criar um terceiro método construtor que vai receber todos os parâmetros da superclasse. Número, saldo, conta, agência, cliente. Então, mesma coisa. O limite vai ser o limite padrão. Então, this.limite recebe conta.limite padrão. Beleza? E vamos criar um quarto método construtor. Olha só, 4 possibilidades de construir um objeto da classe conta corrente. Esse último que nós vamos estar criando, ele já é um método construtor que recebe todos os valores possíveis para os parâmetros. Vou colocar o limite no final, só para manter a organização. Vou colocar aqui, beleza. Então, recebeu os valores. Nesse caso, esse último método construtor recebe também um limite para essa conta corrente que está sendo aberta. Vamos implementar também os getSets de limite, que é um atributo que nós acabamos de criar dentro dessa classe conta corrente. Então, são gerados aqui automaticamente. E vamos gerar também um método toString. Vamos sobrescrever o método toString. Vamos inserir esse método, inserir o código, toString, beleza. Então, ele sobrescreveu e aqui eu vou fazer algumas alterações. Colocar aqui conta corrente, que vai receber, primeiras informações que conta corrente vai receber, vai ser as informações do toString da classe que ela está estendendo, para ficar mais organizado. Eu vou colocar aqui o limite igual a esse limite. Beleza. Então, o que aconteceu aqui? Eu estou imprimindo todas as informações, os valores, os atributos da classe conta corrente. E a classe conta corrente ela tem atributos que são declarados lá na classe conta bancária. Então, eu chamo o método que também retorna os valores dos atributos da classe conta bancária e estou juntando, estou concatenando com esses atributos da classe conta corrente. Então, essa classe também, a gente vai fazer apenas essas alterações. Por fim, vamos criar agora a classe conta poupança. Poupança. Declaramos a classe conta poupança. Beleza. Essa classe conta poupança, ela também vai estender da classe conta bancária. E ela vai possuir o atributo privado, que é a variação. Até pouco tempo atrás a gente tinha apenas a variação 0. Agora já tem outras variações para a conta bancária. A conta poupança vai ser um pouco mais simples de implementar. Então vamos criar um método construtor para ela. Primeiro método construtor sem definir nenhum valor para os atributos. Chamei o método construtor da classe da superclasse. Agora eu vou criar um método construtor que vai receber já
todos os parâmetros aqui. Então, tem o número, agência, número, cliente, titular e saldo. Então, foi criada essa contrapoupança. Vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V nesse método construtor e vou adicionar mais uma opção aqui de método construtor, que é o que tem a variação. Variacão. E nesse aqui, tis.variação recebe o valor que foi passado como parâmetro, variacão. Essa variação, por padrão, ela começa com valor 0. Então, feito essas alterações, então tá tranquilo. Aqui eu não precisaria definir um valor, porque eu já falei que o valor dele inicial é 0, se não for definido nenhum valor. Vamos criar agora os métodos acessórios para esse novo atributo, para esse atributo variação. Métodos get e set também, bem tranquilos, nós já aprendemos lá nas aulas iniciais de encapsulamento. E agora vamos criar um método que vai sobrescrever, vai retornar todos os atributos dessa classe, que é o toString. Vamos fazer uma sobrescrita desse método. Então, conta poupança. Essa conta poupança vai receber aqui o super.toString, ou seja, para trazer as outras informações dessa conta. E além dessa informação, vai ter também a variação. A variação que vai ser retornada também nesse método toString. Beleza, terminamos a implementação da classe conta corrente, conta poupança. Agora falta a gente testar. Vamos abrir a classe main para a gente realizar os testes. Vou comentar os códigos do último vídeo, que era exemplos de classe abstrata. E agora vamos criar aqui um exemplo de interface. Interfaces. Exemplo. Bom, nesse exemplo, primeira coisa, vamos declarar um cliente. Então, vou chamar um cliente aqui, chamar de cli1, vai ser um novo cliente que vai receber alguns dados. Ele vai receber um nome aqui, pode ser o Pedro, o CPF dele vai ser o 55774422, por exemplo, e ele tem idade de 27 anos. Beleza, declaramos aqui um objeto da classe cliente. Agora vamos criar uma conta corrente. Conta corrente. Vou chamar de corrente 1. Vai receber um new conta corrente, que vai receber como parâmetro, a princípio, o número da agência, 1, 2, 3. O número da conta vai ser 1, 2, 3, 4. O cliente vai ser o cliente 1 e ele vai ter um saldo de R$300. R$300. Beleza. Ok? Agora eu vou imprimir os dados desse cliente. Então, vou imprimir aqui os dados. Então, corrente, né, que é o nome do nosso objeto da classe conta corrente, ponto toString. Vamos ver o que isso vai retornar. Executando, lá em criou a conta, imprimiu conta corrente, número, nome do cliente, Pedro, retornou certinho, saldo 300, limite R$100. Se eu tivesse instanciado aqui, que eu não defini o limite, mas se eu tivesse instanciado aqui com o limite R$200, olha só, o que aí ia acontecer? Ele iria retornar um limite de R$200, porque eu instanciei já passando o valor limite. Criar um outro exemplo, vamos criar um outro exemplo aqui para dar uma conta poupança. Então, vou criar aqui uma conta poupança, vou chamar de poupanca 1, new conta poupança. Definir aqui o número da agência, 1, 2, 3. O número da conta vai ser 5, 6, 7, 8. Cliente 1. Saldo, a princípio, vai ser de R$50. R$500. Pode ser de R$500. E vou imprimir os dados aqui. Solte, poupança, ponto, toString. Beleza. Vamos executar para ver o que aconteceu.
Olha só, imprimiu os dados da conta corrente e imprimiu aqui os dados da conta poupança. Nota que a variação por padrão ficou com valor zero. Se eu já definir aqui o tipo de variação, supondo que é do Banco do Brasil, tem a variação lá 51. Quando eu executei, agora tem aqui a variação também. Bom, depois façam a depuração do código, marca a criação da conta poupança e da conta corrente para vocês verem como que está acontecendo a criação e vem na opção depurar e usa o F7 para entrar dentro dos métodos para vocês verem como está sendo criado. Em relação a interfaces, é isso, não tem segredo, só lembrando que todos os métodos que você declarou aqui na interface tem que ser implementado na classe que estende ela. Então, por exemplo, imprimir saldo, sacar e depositar tem que estar implementado aqui em conta bancária. Então, vamos dar uma olhada em conta bancária. Eu tenho informação imprimir saldo, ó, sacar eu tenho depositar. Imprimir saldo eu tenho também, ó, tá aqui, ó. Supondo que o nome aqui não seja imprimir saldo, seja imprime saldo, saque e depósito. Vou salvar. Salvei, dei um Ctrl S ou salvei. Olha o que aconteceu. Aqui na classe conta bancária, eu esqueci de implementar. Eu esqueci uma coisa importantíssima aqui, pessoal. Olha só. Então, pessoal, até agora foi implementada a interface conta. Porém, esqueci de fazer essa ligação entre a classe abstrata conta bancária com a interface conta. Então, vamos fazer isso e ver o que vai acontecer. Tem o método imprimir saldo, sacar e depositar. Esses métodos já estavam implementados na conta bancária. Então, olha aqui, a classe conta bancária já tem esses métodos. Imprimir, cadê? Vamos lá, vamos achar aqui o método imprimir saldo, sacar e depositar. Na classe conta, eu mudei o nome deles. Na interface conta, mudei para imprime saldo, saque e depósito. Mudei de propósito, depois eu volto. Então, vamos fazer uma alteração aqui. Vamos ligar a classe conta bancária com a interface, ou seja, obrigatoriamente toda conta bancária tem que ter esses métodos de imprimir saldo, sacar e depositar. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou falar que a classe conta bancária vai implementar a interface conta. Salvei. A princípio não deu nenhum erro, mas eu vou pedir para o Java construir. Cliquei nessa opção para ele construir a aplicação. Olha só, ele não construiu. Por que ele não construiu? Olha só, já está dando erro. Na classe conta bancária não está dando erro, mas está dando erro aqui na classe conta corrente conta poupança. Quando eu paro o mouse aqui para verificar o que está errado, o que ele está falando? Ó, ele está falando que não foi implementado, não foi sobrescrito o método depósito. Então, esse método depósito, ele pode ser sobrescrito tanto na classe conta corrente, como também na superclasse conta bancária. Porque a classe conta bancária, ela implementou a interface conta, e aí, o que é o contrato? Classe conta bancária, você tem que implementar esses métodos que eu defini. Se você não implementar, os seus filhos têm que implementar então. Então, classe conta corrente, classe conta poupança, teria que implementar. E aí, não foi implementado. Então, olha só, vou voltar ao nome que estava antes, imprimir saldo, e vou salvar e vou depósito. Vou depositar também. Vou deixar só o saque, sem voltar ao nome sacar. Ainda continua dando erro. Quando eu parar o mouse aqui agora, olha só, o erro agora está falando que é o método saque, que não existe. Então, para parar de dar esse erro, ou eu implemento esse método saque na conta corrente e na conta poupança, porque aqui também é o mesmo erro, olha só, o mesmo erro, ou implemento então na superclasse, na classe conta bancária. Eu já tenho um método sacar aqui, né? Tem um método sacar. Vou apenas mudar o nome dele aqui para ficar igual. Sacar. Ok? Salvei. No que eu salvei, ó, já não está dando erro mais, já está funcionando. Então, notem que todos os métodos declarados
Na interface, são métodos abstratos que precisam ser implementados na classe que implementar esta interface, no caso, a classe conta, nesse exemplo. Ou então, as classes filhas da classe conta bancária teria que implementar. Esse é o conceito de interface. Nota que a interface ela não tem nenhum método implementado, só tem atributos constantes, né? Não tem if, else, não tem regra nenhuma de negócio. Ela é apenas um padrão, um contrato que vai estabelecer entre a classe e a interface. Bom, no próximo vídeo eu vou estar falando sobre herança múltipla e é um outro conceito bem bacana de programação orientada a objeto. Até o próximo vídeo, pessoal!